Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão. E no dia de hoje, eu e o Rodrigo Fortinetti, meu companheiro de bancada, estamos recebendo um convidado especialíssimo, Edmo Bernardes, jornalista, publicitário com mais de 4 décadas de experiência no mercado da comunicação, diretor da Diálogo Propaganda, uma agência fundada em 1974 pelo irmão dele, ele vai contar um pouquinho dessa história para nós, uma agência que tem 51 anos de mercado. E a gente gosta muito de trocar ideias com empresas cinquentenárias, porque nós também somos uma empresa quase sexagenária, né? E essas empresas costumam ver muita coisa pelo seu retrovisor, né? O Edmo tem experiências na TV, no rádio. Atualmente ele apresenta o programa Bastidor CBN, que vai ao ar todo sábado às 11 da manhã, na Rádio CBN Ribeirão. Sou ouvinte assíduo. Muito obrigado. Sábado passado eu perdi seu papo com o Carlos Nobre, mas vou recuperar lá pelo Spotify e pelo YouTube. E o nosso convidado também é autor do livro Castelo de Cartas da Reputação, da editora Target, lançado esse ano, de 2025, que eu estou lendo aqui, já cheguei na página 110 hoje cedo, estou na parte da comunicação na política. Um livro muito bacana, eu estava falando com o Edmo, linguagem simples, Rodrigo. Dicas valiosíssimas para qualquer pessoa, para profissionais da área de serviço, então, mais ainda. E com essa apresentação breve, eu passo para o Rodrigo te introduzir aí, fazer a primeira colocação. É com você. Evandro, prazer estar contigo novamente. Um prazer ainda maior receber o Edmo aqui na nossa bancada, aqui no Pod Brasil. Já vinha planejando a sua vinda para cá já de longa data. É um profissional que conta com o nosso respeito, conta com a nossa admiração por tudo que você tem feito. A gente acompanha de forma bem próxima todo o seu trabalho. E para a gente começar a aquecer aqui, né, Edmo, a gente sempre pede para o nosso convidado contar um pouquinho da sua história, né, e aproveitando o que a publicidade viveu nesses últimos anos, que para nós que estamos um pouquinho de fora, mas sempre temos uma relação, ainda que indireta, né, foi uma transformação nesses últimos 10, 20 anos, principalmente com a vinda das redes sociais, né, agora com inteligência artificial. E quando o Evandro mencionou que a gente gosta muito de ouvir, né, essas pessoas que têm já uma experiência gigantesca, né, uma vivência com determinado segmento, porque nós sempre aprendemos, né, quando você participa de algo que passou por várias e profundas modificações, com certeza, no mínimo, você tem muito a oferecer, muito que ensinar para todo mundo que está acompanhando. E comunicação, como o Evandro falou, é algo que atinge a todos, né? A todos. Hoje, quem não sabe se comunicar, certamente vai ter muita dificuldade, independentemente da sua escolha, seja em âmbito profissional, seja em âmbito pessoal, né? Se você não consegue se comunicar com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, quer dizer, alguma coisa, alguma falha vai aparecer e vai comprometer o relacionamento. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Se você puder contar um pouquinho, mas agradece. Óbvio que não existe escritor, publicitário e jornalista que não quebra roteiro, né? Isso aí, por favor, tem que quebrar. Com isso. Eu acho, primeiro, a referência que você fez, o Dr. Evandro fez, com relação à nossa marca, né, como profissionais, como empresa, é uma honra muito grande, ao mesmo tempo que é recíproco, né? Contar para todo mundo as minhas passagens com o Dr. Brasil e com o Marcelo, especificamente, são pessoas as quais a gente já teve muitas idas e vindas, daqui para lá, de lá para cá, atendendo um ao outro, não em processos, não em fatos jurídicos. Então, estar aqui com vocês é uma história, é uma satisfação, é um prazer que, diria o nosso velho locutor, inenarrável. Inenarrável, seria mais ou menos isso. Bom, dito isso, e eu tenho que registrar, e agora há pouco nós passamos ali de soslaio na sala do Dr. Brasil, não posso deixar de me emocionar quando vi. 3 de agosto de 1978, eu comecei a aprender.
3 de agosto de 1978. E quando você fala em ensinar, Rodrigo, eu acho que muito mais aprender durante todo esse tempo do que ensinar. Né? Eu aprendi muito, eu comecei aprendendo, porque eu fui ao mercado e aos leões puxados pelo meu irmão, pelo Márcio. Conto isso no livro, né? na introdução do livro, eu conto como eu fui parar lá para quem pretendia ser um dentista, para quem pretendia fazer odontologia, e passar esses anos todos, repito, aprendendo essas transformações. Por isso, Evandro, a gente estava falando sobre a IA. Não assusta. Não assusta. Sabe? Eu acho que a nossa geração é a mais preparada para lidar com ela, porque a gente tem o conhecimento Eu empírico. tenho falado isso. Olha, em 1980, vamos contar um pouquinho de causo. Em 1980 surgiu uma tal de rádio FM. Acabou o mundo. Acabou a M. Acabou a AM não existe mais. Imagina, a AM. Acabou. FM é o que há, é o que há, é o que há. E ali a gente aprendeu que todo mundo cabe. Sim. Você entendeu? Você vai se comportar, você vai entrar, você vai entrar de um lado para o outro e você vai ver que cabe. Você tem que aprender, tem que conviver, tem que entender, e você introduzir essa novidade dentro do seu portfólio, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida. Perfeitamente. Então, o que a gente procura fazer de fato é ouvir vocês, principalmente na expertise de vocês, porque um escritório de advocacia do porte de vocês, com 450 pessoas envolvidas em torno disso, se eu estiver errado pode me corrigir. É isso aí. Vocês têm vozes que estão latentes o dia todo dia. Tem uma rádio que tem o dia todo dia. Mas é segunda a domingo, 24 horas por dia, trazendo bobagens, inovações, informações, conceitos, cultura. E isso é o que cria uma marca, posso garantir, porque o meu carinho e a minha admiração pelo Dr. Brasil e pelo Marcelo são gigantes, não tanto pelo Dr. José Luiz, porque muito pouco relacionamento com ele, mas nada, muito pelo contrário. Mas a marca que vocês carregam, né, o Evandro falou quase 60 anos, olha, o que esses caras, o Dr. José Luiz e o Dr. Brasil, fizeram lá atrás, olha a responsabilidade de vocês. Eu olho para vocês e fico admirando como vocês estão conduzindo isso. Mas é uma honra muito grande, repito, estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Ed, você acabou de lançar o livro, né? Castelo de Cartas da Reputação. Editora Target, né? E eu estou há alguns dias lendo, trocando figurinhas com você. De vez em quando eu te mando uma mensagem ali. E eu gostei muito da linguagem direta, simples e concatenada do processo comunicacional, né? Você fala ali da confiança, da construção da reputação, de quando você perde a confiança e perde a reputação, em seguida vem a crise, né? E as coisas que se deve fazer. Né? Esse teu livro, que a tua jornada é baseada 100% nas histórias profissionais que você viveu, ou tem também um conteúdo técnico, científico, é empírica a coisa? Eu fiz questão no final do livro, você vai chegar lá, de dizer que eu não relatei casos com os quais eu tenha trabalhado. Sim. Porque eu acho que seria uma falta de ética gigante da minha parte relatar, porque são muitas nuances que correm atrás de um processo. Eu acho, queria até fazer uma pergunta para vocês dois. Olha, o jornalista já sai fazendo pergunta. Mudou. Isso é um perigo, Evandro. Quando alguém liga para vocês, me faça uma proporção de coisa boa e coisa ruim. Faça uma proporção quando alguém liga para vocês. 90% ruim. 95%. Então, 90% ruim. Tanto que assim, ó, vou até aproveitar a sua pergunta. Eu tenho dito muito isso para os nossos clientes, assim. Entrem em contato antes de realizar um negócio. Antes de praticar um fato. Por quê? Prevenção, né? Porque é a tal da prevenção, porque você consegue, e a gente tenta passar essa filosofia dessa nova advocacia, que o advogado deve ser procurado para a elaboração do negócio, para a elaboração do planejamento estratégico, não para impedi-lo, que a gente sabe também dessa fama de advogado. Chamou o advogado, ixi, já não vai mais sair o negócio. Não sai mais negócio. A sua posição ela tem que ser propositiva, justamente para você evitar problemas no futuro.
Mas assim, por mais que a gente se esforce hoje, 90%... Mas tem uma segunda pergunta. 90% problema. Sim, então manda a segunda. Segunda pergunta. Quantas vezes vocês prometeram? Não, isso aqui já está resolvido. Isso é galinha, o ovo não dá galinha. Quantas vezes vocês prometeram isso para o cliente de vocês? Não faz isso. Também Então. não. Faz isso. Né? Não tem como fazer. Né? E nós aprendemos também a não fazer. O Rodrigo trouxe um ponto que é muito relevante. Né? Eu gosto sempre de mencionar o case, que é o case do Spotify. Se você for à Netflix e assistir o episódio lá, né, Som na Faixa, cada um dos profissionais que se envolveram com a criação daquele negócio contam sobre a sua perspectiva. E a advogada conta sobre a perspectiva dela, porque foi ela que destravou o que precisava para transformar num produto. Então, o que a gente aprendeu? O que o Rodrigo falou, o cliente vai fazer. E a gente... Isso é um legado do Dr. Brasil. O Dr. Brasil é um cara que gostava muito de ouvir. E a gente também tem que fazer essa escuta ativa. Né? E aí você se organiza para estar ao lado do empresário. Deixar claro para ele os riscos que aquilo tem. Mas ajudá-lo a encontrar uma forma de fazer. Porque ele vai fazer. Sem você ou com você. Então é melhor que ele faça com você. Porque você cria, do ponto de vista do nosso negócio, uma relação de longo tempo com ele. Nós temos cliente aqui de 40 anos, de 57, de 15, de 20, de 35. Porque a gente sabe ouvir, a gente sabe encontrar soluções. Então esse é o ponto. E o nosso posicionamento aqui é o da empatia jurídico-empreendedora. Entender a dor, sentir a dor junto. Entender que a dor não é nossa também, porque a gente tem que se separar disso, porque você não pode se envolver emocionalmente com aquilo. Mas ajudar a encontrar solução para não ser trocado. Porque o empresário vai fazer. Ele é empreendedor. Então, aí vocês estão me dizendo o seguinte, que vocês recebem problemas, o ouvido de vocês é problema, ou seja, se vocês não quiserem problema, fique em casa com a esposa, com o filho, com o neto, vai no bar, no restaurante. Se ficar aqui, é problema. Só que vocês são as pessoas estabelecidas, as pessoas premiadas, muitas vezes premiadas, para resolver os nossos problemas. Sim. E o que a gente espera é o quê? Competência, seriedade, sigilo, responsabilidade. Ética. Tudo, ética, tudo que vocês têm, vocês têm de melhor. Né? E aí o livro, ele vem querer agregar, eu andei conversando um pouco com o Evandro, o valor um pouco maior ao serviço de vocês. Porque as empresas, como disse o Evandro, o cara vai fazer algum negócio. Eu não sei se ele vai comprar um parafuso, uma caneta... Ou um foguete. Mas ele vai fazer negócio. E vender também. Sim. Eu já conheço gente que vendeu lote na Lua. Sim. Já teve aqui em Ribeirão Preto. Eu não posso falar o nome. Então essa história é real? É real. Eu não posso falar o nome, mas essa pessoa saiu loteando a Lua em Ribeirão Preto. Isso faz parte da história. É fantasia, mas não é fantasia. Né? E quando você olha esse produto do cara, comprando ou vendendo, estabelecendo o serviço, o produto dele dentro do mercado, ele também está criando, como vocês criam no escritório, um conceito que ele vai ser percebido lá fora. Esse conceito, ele pode muito bem ajudar vocês. Por que vocês cuidam da imagem, do processo interno de vocês, do corpo de trabalhadores e colaboradores de vocês, porque faz parte de vocês oferecerem um trabalho, um serviço adequado, bom, não sei qual é o nome que a gente pode qualificar, para os não sei quantos milhares de clientes que vocês têm, Brasil e mundo afora. Hoje, mais de 6 mil ativos. Então, nesse quesito, se vocês cuidam da imagem de vocês, o cliente, quando chega aqui, com certeza ele não cuidou da imagem dele. Exato. Por que ele não cuidou? Porque o pepino, o problema, está batendo na sua porta. Sim. Se você vem falar que, olha, eu não tenho perigo, o advogado que vai lá escrever um post criticando A, B ou C, sim, e não pensou, sim, na consequência disso, ele está achando que ele pode, ele está achando que ele é superior. Sim. O jornalista que vai lá e revela uma entrevista sem pesquisar uma fonte, sem uma origem,
está achando o quê? Autenticidade. Eu conto recentemente, isso é um fato. Eu fiz um programa sobre o roubo do INSS, convidei um advogado de Franca para falar sobre o roubo do INSS e eu apresentei dados lá que vinham sendo publicados na mídia. Os dados vinham sendo publicados na mídia. E logo o programa foi ao ar no sábado, na segunda-feira chegou o assessor de imprensa de um deles dizendo que nós tínhamos sido levianos, que nós tínhamos dado a informação, etc, 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 etc. E não foi, é tudo que estava lá nos maiores sites, nas maiores notícias. Está ali a informação, a fonte, a origem, não fui eu que inventei. Mas é aquele tal negócio, compra uma boa briga, obrigado, até logo. Então, fiz uma retratação, não é bem uma retratação, mas uma explicação em cima do que foi dito, apenas ratificando que aquilo não eram informações nossas. Né? Então você vê que o perigo, eu estou lendo a informação, não estou inventando números, e de repente eu recebo um negócio desse, porque o que você fala aqui, no mundo inteiro você é fiscalizado. Sim, mas com certeza. E eu já te expliquei até como a gente faz isso. Sim. Então, E assim, até aproveitando essa tua fala, né, e o escândalo do INSS, nós temos colegas envolvidos nesse escândalo e vejam como é a questão. E até para formular, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais de confiança. Nós temos recebido já clientes transferindo os processos desses colegas que estão envolvidos no escândalo do INSS aqui para nós. E assim, a relação que fica qual é? Né? Que se você não trabalhar, se você não tiver a plena convicção que a sua postura profissional, ela não se restringe à estrutura física, ao seu âmbito, do seu prédio, não, ela te acompanha. Ela te acompanha na rede social, ela te acompanha no final de semana, na sua festa de um condomínio, ela te acompanha em um aniversário. A confiança é algo que você constrói, mas que você perde em questão de segundos. Eu posso destrinchar do que você falou? A minha colocação era justamente para você destrinchar a confiança e mais. Por quê? Para quem está chegando agora no mercado. Por quê? O novo profissional, quais são as suas dicas? Porque várias pessoas tiraram de um determinado corpo jurídico as suas ações do INSS. Perderam a confiança. Perderam a confiança? Por que eles escolheram o escritório de vocês para trazer essas ações do INSS? Pela confiança. Então, o que a gente programa, o que a gente vê e o que eu falo é que uma empresa, ela é uma marca e ela é percebida no mercado. Vocês tenham certeza que Brasil, Salomão e Mates tem uma visibilidade e uma percepção do mercado. Talvez não unânime, enfim, mas tem uma percepção do mercado que é você. E isso é qualquer empresa. Qualquer empresa. E ela, num contexto em que ela se envolve numa questão tributária, numa questão criminal, numa questão ambiental, ela vai ser muito profícua, ela vai ter uma resolução muito melhor se ela tiver uma imagem boa. E o que você destacaria, Edmo, assim, para a construção da confiança? Principalmente para um profissional que está começando agora. O que você acabou de falar, confiança. Quando a gente fala do escritório Brasil, Salomão e Mates, quase 60 anos, quantos perrengues que foram para fora? Perrengues aqui dentro, eu imagino que... Toda hora. Só abrir a porta. Não tem. 450 pessoas. Não tem jeito. Só de partido político tem quase isso, 450 partidos políticos no Brasil. Bom, quantos perrengues para fora, nesses quase 60 anos, vocês tiveram que trabalhar? Pouquíssimos. Ou quase zero. Por quê? Vocês têm cuidado. Sim. Vocês entendem que isso é muito importante em termos de repercussão.
o advogado colaborador de vocês, o funcionário colaborador de vocês, que se manifesta numa rede social e que não imagina que ele está sendo visto como quase um porta-voz do escritório de vocês. Ele não é porta-voz nenhuma, mas o cara lá na frente, ele vai falar, é um porta-voz. É isso que eles pensam. Não, e a hora que der o problema... A imagem está atrelada, né? Eu ouço muito, né? Em algumas conversas, principalmente agora, se fala tanto de saúde mental. Não, você tem que desligar a sua vida profissional da sua vida pessoal. Eu discordo completamente. Você precisa ter o equilíbrio para saber trabalhar a sua vida profissional e a sua vida pessoal, mas elas não se descolam. Na sua casa, você é uma extensão do escritório. No escritório, você é uma extensão da sua casa. Se você tem um problema com a sua esposa, se você tem um problema com o seu marido, você vai trazer para o escritório. Nós não somos máquinas, né? Nós somos... E nem infalíveis. Então, qual é o segredo? O segredo que eu vejo é você ter o equilíbrio para saber trabalhar no lugar onde você está. Né? Então você tem as suas prioridades, é óbvio que você está na sua casa, a sua prioridade é justamente as suas relações pessoais. Se você está no escritório, obviamente a sua prioridade é a questão profissional, mas a sua imagem, ela acompanha. Eu tenho uma palestra do Castelo de Cartas da Reputação, né? Que era o que o Dr. Brasil me falou que quando ele foi no lançamento, ele queria trazer para cá. Nós vamos trazer. Logo no começo dela, tem olha eu contando a palestra, hein? Tem uma jarra de leite derramando num copo. Mas não diz que marca é aquele leite. Aí eu vou perguntar, né? Evandro, fala aí. Qual leite que você toma? Eu? O Rodrigo? Não precisa falar não precisa fazer propaganda de ninguém aqui não. Qual leite que você toma? Então, a pergunta é, o leite é um produto essencial. O advogado é um produto essencial. Qual que você escolhe? O preço do advogado? O preço do leite? Ou uma marca de leite construída? Tem um sabão em pó, o mais famoso aí do mercado a vida inteira. Ele pode cobrar R$1 a mais do que qualquer outro sabão em pó. Ele pode. Sim. Eu pergunto, por que ele pode cobrar? Porque ele tem uma reputação. Sim. Então, o sujeito sabe, ele vai lá na gôndola do supermercado, ele olha aquela linha incrível de sabão em pó. Se a diferença for pequena, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ele pode comprar preço, não tem problema nenhum, tá tudo certo, vai levar outras marcas, parabéns, ok, tudo bem e tal. Mas ele sabe que aquela marca é a melhor e custa um pouquinho mais porque ela é a melhor. Então, você fazer a sua reputação é muito importante, porque você pode cobrar um pouquinho a mais, um golinho a mais, falando em leite, pelo que você está oferecendo no mercado. Você falou de reputação e eu já quero entrar no outro tema, que é o tema central do teu livro, né? Tem uma frase tua ali no livro que fala assim, a reputação se constrói na interseção entre o que você faz e o que você diz, né? E reputação, confiança, longos períodos para construir e segundos para destruir, né? Que medidas de atenção um profissional, produto, uma marca tem que ter ao longo da vida para que o castelo de cartas da reputação dele não desabe? Porque é bem isso, né? É um castelo de cartas, né? Um vento leva embora. Fácil. Quais são as preocupações centrais que empresas, produtos, profissionais, pessoas têm que ter ao longo da sua vida? Lá vou eu ser metafórico de novo. Rodrigo falou que e você falou que se o empresário quiser comprar uma bolinha de gude, é interessante falar com o advogado dele para saber se a bolinha está legal, aquela marca é legal, se não é tóxica, enfim, hoje envolve tanta coisa para você comprar um produto, para você ter essa interseção de você ser e falar, né? Eu falo o que eu não sou, ou eu sou o que eu não falo, quer dizer, essa interseção é super importante. Mas você tomar o cuidado, né, de falar com o advogado, e sábado eu encontrei um advogado numa pizzaria. É uma pessoa das antigas aqui, de advogado. Ele virou para mim e falou assim, Edmo, qualquer coisa agora no escritório eu faço contrato.
Eu falei, por quê? Você não fazia contrato? Você não fazia contrato? Você não sabe, eu perdi coisas. E agora, recentemente, eu perdi mais uma. Quer dizer, quantas vezes você perdeu para você aprender? Justamente. E um advogado. Quantas vezes? Advogado. Então, você recomenda ao empresário para ele consultar o advogado. Eu recomendo ao empresário ter um processo dentro da empresa dele de comunicação e imagem, que é o que a gente faz. Excelente. Prevenção e gestão. Nós trabalhamos com RH de diversas empresas. Ah, por que você trabalha com RH? Porque você não vai fazer uma festa de Natal dia 20 de janeiro. Exato. Sim. Você não vai fazer uma festa de carnaval dia 10 de outubro. Sim, pura e simplesmente assim. Quer dizer, o que a gente vai fazer dentro da empresa dele é ouvir funcionários, saber como esses funcionários estão sendo tratados. Isso tudo repercute. Com certeza. Porque eu quero ser advogado do Brasil Salomão e Matos. E não quero ser no escritório do Edmo Bernardes Advocacia e Direitos Humanos. Exato. Porque Brasil Salomão e Matos é sinônimo, construiu uma reputação, cuida dos seus funcionários, tem a equipe toda, os advogados têm um norte, tem uma linha. Quer dizer, é difícil sair um cisco desse processo. Sim. E na comunicação é a mesma coisa. Você tem que ter esse cuidado dentro da empresa como prevenção. Atender uma imprensa é uma coisa delicadíssima. Delicadíssimo. A imprensa hoje, ela está focada, e muitas pessoas dizem, eu não posso afirmar isso, mas em desastres, em ocasiões que possam dar uma repercussão negativa para alguma situação, atendendo aquilo que o público quer ouvir. Eu não concordo, porque senão Notícias Populares estava vivo até hoje. Exatamente. Então, se isso fosse midiático, Notícias Populares hoje tiraria 10 milhões de exemplares por dia. Exatamente. Então, eu não vejo essa situação dessa maneira. Mas a forma como você vai responder, às vezes essa sensibilidade, por exemplo, dentro de um processo, você vira para mim, eu tenho perguntas que vieram do veículo tal. Não vamos ter porta-voz nesse caso. Nós vamos fazer as respostas por e-mail. Essa decisão é fina, Sim. é refinada. Né? Por que você, para algum veículo, você fala, ou eu falo, quem é o porta-voz, treinarmos a pessoa, fazermos um media training com a pessoa, nós fazemos, dentro do porta-voz que possa ser estabelecido numa empresa. Por quê? Porque falou, meu amigo, o que está escrito aí, quer dizer, publicou, deu o clique lá, enter, já era. Aí é aquele velho ditado popular, né? A palavra dita, a flecha disparada e a oportunidade perdida, elas não voltam mais atrás. Né? Não. Então, você sabe que, assim, ainda dentro dessa questão da comunicação, a gente tem trabalhado muito aqui com os nossos, justamente isso, né? E aí, voltando de novo para as redes sociais. Poxa, você fez a mensagem. Leia. Antes. Releia. Antes. Releia. Se você sentir, e isso eu uso para mim, eu falo para todo mundo que eu uso para mim, né? Se você sentir em algum momento uma insegurança, Dúvida. que há uma dúvida, apague e não emite. Não divulga. Por quê? Porque com certeza 50 aplaudirão, mas 1 milhão de pessoas certamente podem estar dando aí 5, 6, 10 passos atrás com a sua postura. Ô Rodrigo, corroborando com isso, qual é a pergunta hoje, número 1 do Google, em buscas? Quem matou Odete Reutemann? É verdade. É a pergunta De novo, né? número 1. 40 anos depois. Mas mudou, né? Dizem que mudou, Não- né? não sabemos. Dizem que mudou. Não sabemos. Dizem que mudou. Não sabe, mas vamos lá. Os algoritmos já sabem quem matou Odete Reutemann. Porque você está digitando lá, a Bia está digitando, Rodrigo, Edmo, todo mundo está digitando alguma coisa no causo quem matou Odete Reutemann. Então, ali dentro, a inteligência artificial, os algoritmos, eles já estão dando subsídios substanciosos para esclarecer isso. Sim. Então,
a pessoa não pensa nisso. Não quando pensa. você falou dela não imaginar, dela não pensar, pelo menos, ela não se prevenir, ela não, enfim, ela não pensa. E não é isso que tem que acontecer. Não é E a partir do momento que você põe linha, Evandro, eu lembro, eu trabalhei para a Mercedes-Benz 35 anos, junto com o concessionário aqui de Ribeirão. 35 anos. Eu me lembro quando a Mercedes-Benz, 30 anos atrás, soltou um manual das marcas da Mercedes-Benz. Não pode, não pode, não pode. Que passou um tempinho para eu entender. Eu estava dizendo o seguinte: fazem tanta bobagem com a nossa marca, mundo afora, que nós fechamos a torneira. Não vão fazer mais bobagem. As agências de publicidade, os jornalistas, ninguém mais vai receber. O concessionário, a comunicação no concessionário visual não vai ser mais bagunçado. Eles fecharam a torneira. E assim foi por anos. A gente queria fazer alguma atividade, alguma coisa, pedia não. Passou 5 anos, 6 anos, começaram a abrir a torneira da marca. Então hoje você pode colocar um carro zero num anúncio de jornal junto com o usado, que não poderia no manual. Eu imagino que para eles tomarem essa decisão, as bobagens mundo Imagina afora quantos problemas. que deve ter acontecido, sem checar... Eles chegaram à conclusão que não adiantava fazer um manual de marca, porque Não. ou ninguém respeitava ou interpretava do jeito que queria. Não adianta. Né? Então não pode. Não Ponto. pode. Então, você nota que muitas vezes você fecha a torneira. É melhor você fechar a torneira. Melhor você fechar e se estruturar Isso. primeiro, entender. Isso. E aí nós vamos abrir. Perfeito. Isso você pode fazer dentro de um processo jurídico de uma empresa que está acostumada, por exemplo, a um departamento de compras. Aí comprando fiado, comprando fiado, o crediário em 50 vezes no cartão de crédito, etc. e tal. Você vai lá como advogado e fala: esse processo está falho aqui, vamos fechar tudo e vamos estabelecer uma rotina. Vamos estabelecer um processo. Vocês, advogados, fazem isso. Por que nós não podemos fazer na comunicação? Podemos. Eu tinha deixado esse tema para o final, mas vocês tocaram nele aí, então eu vou quebrar o roteiro aqui. Então vamos lá, para comunicação digital. Tem um capítulo teu aí, que eu acho que, no teu livro, que é muito importante. Tem uma passagem lá que você fala assim, ó: muitos dos erros que vemos são cometidos por falta de planejamento ou por uma visão distorcida do que realmente significa a comunicação digital. E aí você fala uma outra que é sensacional, que é muito do que o Rodrigo falou aqui. Nunca publique, você até repete um Foi só 2, nunca? só tá. Eu achei que eram 3 ou 4. Como assim? Nunca publique algo que você não teria coragem de dizer pessoalmente para a pessoa. Isso é assim. E aí eu fiquei lembrando do advogado que, domingo à tarde, toma a sua cervejinha, fica animado, enche o peito e vai para a rede social bater no Alexandre de Moraes, na Carmen Lúcia, isso é um perigo. no Barroso. no Barroso, vai bater Moraes, no Supremo. Pau, pancada. E no dia seguinte, ele precisa ir para Brasília, fazer uma sustentação oral. Ou ainda que ele não vai fazer sustentação oral, tem um recurso dele pautado lá, né? Então, assim, essa coisa aqui, eu queria ter um comentário. Será que lá no Supremo ele vai ter coragem de olhar na cara do ministro e dizer assim, você não sei o que... Até antes do Edmo responder, muitas vezes eu não preciso nem pessoalizar o comentário. Sim. Olha, só tem juiz bandido, o juiz não presta, assim como o advogado. E aí, como que você despacha com o juiz na segunda-feira? Principalmente se o cara não tocar no assunto com você. Exatamente. Sabe, será que ele leu aquilo que eu escrevi no sábado? E, ó, eu tenho uma situação muito interessante que eu vivenciei. Para dizer que o juiz lê revista, lê rede social. Claro, mas eu cheguei para despachar com vários uma amigos juíza aqui de Ribeirão Preto. Tinha acabado de sair uma matéria na Revide da nossa querida Bel e do Murilo, falando da minha atividade com música. E eu cheguei para despachar, doutora, comecei a conversar com ela sobre isso. Ela falou: doutora, eu quero falar com o senhor sobre outra coisa. O que foi? Eu li a sua matéria, que bacana, o senhor é músico, sua família, todo mundo toca. Eu falei: tá vendo? Tá vendo?
Reputação? Reputação. E se a mensagem era que você Negativo. estaria envolvido num Isso. escândalo de Exato. corrupção? Ela não ia falar nada, mas ela ia olhar para o meu mas processo. para a sua petição de Doutor outra Evandro maneira. Grilli risca carro no centro da cidade de Ribeirão Preto. Legal isso, né? Mas você falou o nunca, nunca. Eu vou repetir uma das primeiras perguntas que eu te fiz. Nunca fala para o seu cliente que essa situação está ganha, que essa situação está garantida. Jamais. Nunca. Até porque a nossa atividade é uma atividade meio. Acha que a gente chega à conclusão aqui nessa conversa que nunca. Sim. Nunca. Calma. Vamos respirar, vamos ver, vamos ler, vamos assimilar, vamos, sabe? Até porque na tua própria frase aqui, né? Se você tiver coragem de falar pessoalmente pro cara, posta. Que é o que você coloca aqui. Nunca fale aquilo que você não tem coragem de dizer pessoal. Às vezes você tem, né? Aí, E você ato sabe. e consequência. Você sabe. Você teve uma briga aí agora do Verdun com o Popó, Nossa. Sim. né? O que causou aquilo Estrago. para de repente chegar e falar assim, tá tudo bem, chegaram. Não tá tudo bem. Não ficou tudo bem. ficou. Eles acham que dar a mão, depois de quantos impactos, nunca fazer o que eles fizeram. Nunca. Impactos até sobre a marca que estava produzindo o evento. Né? Patrocinador. Tanto que do Popó anunciou a aposentadoria essa semana. Né? Então. Falou que não vai lutar mais, que acabou por ali. Você acha que o processo dessa luta não ajudou essa decisão dele? Acabou. certeza. Ou seja, pô, Não, e ele cita. E ele ruim, cita, né? Porque você termina uma trajetória extremamente vencedora ao longo da vida De uma inteira forma de uma negativa. forma negativa. Né? então o resultado é a nossa marca. E eu vou usar esse exemplo do Popó até para você pensar de novo na sua equipe. Porque se você pegar as imagens, ele tenta a todo momento evitar Conter, o problema. Inclusive o filho dele. Conter o problema, mas a equipe dele. Mas- Então, olha só, aí o que é que prevalece? Sim. Ninguém fala a equipe, não, é o Popó, é o Verdun, é o Vanderlei, ou seja, então, por exemplo, aí vem o nosso cuidado e assim como nós apresentamos propostas de planejamento, cuidado, pensarmos também na nossa comunicação de todos os membros da nossa equipe. Por quê? Porque, de novo, um ato e uma atitude, qualquer uma dessas pessoas, certamente vão espelhar na imagem Mas, do nosso escritório. vem à tona isso que foi dito sobre a equipe da pessoa, né? Total. Mas por que vocês, com 450 pessoas, fazem um trabalho métrico, sistemático, dentro do escritório, de maneira que não sai daqui? Exato. A população lá fora, não existe uma percepção, um conceito criado diante de fatos ou talvez mentiras. Você, na abertura, disse, dos meus 46, 47 anos de trabalho, poxa, graças a Deus nós construímos alguma coisa. Né? A gente pode dizer que trouxe contribuição para a sociedade, dos mais diversos veículos de comunicação, das mais diversas formas que trabalhamos, e agora eu espero que esse livro venha contribuir também num sentido positivo, no sentido bacana, para a pessoa ficar alerta. Olha, o pepino, o problema está batendo a sua porta. E você vai ter que uma hora abrir, ele vai entrar e eu não sei o que você vai fazer. E até achei interessante aquela sua fala e o exemplo da Mercedes, porque, por exemplo, muitas vezes, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, talvez o silêncio seja a melhor forma de comunicação. Né? Então, você tem que ter cuidado com a forma de se comunicar. Então, foi dito aqui, muitas vezes é melhor a opção pela forma escrita, outras vezes é melhor pela expressão verbal e muitas vezes talvez o silêncio. É você segurar, se estruturar para no momento certo usar a palavra certa, a mensagem correta Se você, e apresentar Rodrigo, de fato aquilo que eu acho que é você- muito importante você ser bem orientado. Sim. Eu, particularmente, nós estamos falando, o Evandro comigo, sobre inteligência artificial. Nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo. E vai rolar. E Vai acontecer muita E sei lá se vai acontecer uma outra coisa aí junto com. Porque tinha o Telex, aí veio o fax, aí quem Veio sabe. o e-mail.
Quem sabe não rola uma outra coisa exato, junto com, e a gente vai continuar aprendendo. Agora não desespere, mas assim como veio a fita cassete, o disquete, o CD, e hoje não tem nada. Mas se informe, se oriente, Aqui, é o mais importante, é o mais importante. Você falou do silêncio, mas no teu livro você fala de um método de controlar a crise assumindo a narrativa. Como é que funciona isso? Porque, primeiro, eu matei Odete Reutemann. Eu vou lá e vou dizer que não matei Odete Reutemann. Tá tudo ali, aquelas câmeras do posto de gasolina, né? Do açougue, tudo mostrando que eu matei Odete Reutemann, ok? Qual é o envolvimento para que isso tenha acontecido? Eu sou um marginal, eu sou um contumaz assassino, eu sou o que é que tem por trás disso? Então, se eu deixar que outros façam o conceito em cima da minha verdade, eu não sei o que vai acontecer. Sim. Se você deixar que o seu conceito como um grande advogado, esse escritório, mega escritório de advocacia, seja percebido como quiserem aí do lado de fora, meu Deus do céu, a chance de degringolar é gigante. Então, nós temos que assumir a narrativa, por isso eu digo, falamos agora há pouco com relação a responder um jornalista através de e-mail, tem que ser delicadamente pensado. Por que não um porta-voz? Por que não falar? Ou passa a imagem, passa a credibilidade. Ou mesmo que ele tenha que colocar, olha, procuramos o Edmond Bernardes, ele não quis se manifestar sobre o assunto. Talvez seja melhor. Sim. No momento... E olha, às vezes a gente assiste algumas manifestações de defesa que o silêncio seria a melhor opção. Você sabe o que é? Meu Deus, ele estragou ainda mais. Rodrigo, eu noto que quando as pessoas recebem um pedido de resposta, elas não pensam que depende o que vem para eu responder. Exatamente. Sim. Quem matou Odete Reutemann? Eu vou responder a minha opinião. Não. Quem está perguntando em que estado, em que condição, que situação, para eu poder responder alguma coisa adequada. E direcionada. Direcionada, sem dúvida nenhuma. Sim. Bom, a gente está chegando no final aqui, nos nossos finalmente, mas eu quero abordar mais um tema ainda, né? Que também está aqui no teu livro, que é a respeito do networking. Profissionais de serviço, né? Especialmente em profissões regulamentadas, advogado, médico, dentista. A gente tem uma restrição de propaganda, de publicidade, de comunicação como um todo, né? Os órgãos que controlam a nossa atividade, OAB, conselhos, eles olham para isso, regulamentam isso, né? Então, sobra para o profissional de serviço, muitas vezes, a questão do networking ali, né? E essa construção de rede de relacionamento ali, ela é um jeito de você se tornar conhecido. Mas tem jeito para fazer isso também, né? Porque às vezes você pensa que é só ir lá, marcar presença, distribuir um cartãozinho, apertar a mão, contar 2, 3 piadas e achar que o cara vai te contratar por isso. Não vai, né? Você precisa mostrar algum atributo de autoridade sobre determinado assunto. E às vezes é melhor até você não ficar, assim, minha visão, quero te ouvir como especialista do tema. E às vezes até melhor você não ficar também muito arroz de festa, né, para usar uma expressão popular, e mais conciso, mais incisivo, né, aquela certeiro, mais né? certeiro, né? Você vai levar uma informação importante, o cara te olha diferente. Não é simplesmente marcar presença. Que tipo de dica você pode dar para os nossos 250 advogados aqui? Olha, eu acho o importante, fundamentalmente, eu já orientei diversos médicos, você tem um conselho que muitas vezes está com um presidente mais rigoroso, outras vezes com um presidente menos rigoroso, a gente falou da OAB, enfim, parece que não, mas a coisa roda, volta, enfim. É muito importante quem você é, isso serve para a empresa, o que eu estou falando é para o advogado, para qualquer cidadão e para a empresa. Quem você é, o que você quer, do que você está disposto. Então é fundamentalmente assim. Só vou dar um adendo, advogado pode sim fazer uma comunicação. Sim. Né? Eu só não digo para ele fazer uma comunicação de outdoor, de jornal,
cirurgia plástica em 12 vezes sem juro. Pô, você vai botar sua esposa lá, Rodrigo, para fazer uma cirurgia plástica porque ela viu um outdoor de 12 vezes sem juro? Mas eu tenho certeza que alguém vai fazer. Vai. Eu tenho certeza que vai ter gente E que... você pode até dividir em 12, mas isso não tem que ser o motivo para levar o cara até lá. Exato. Né? Tem que Então, ser a sua capacidade técnica. o networking, ele funciona muito porque a partir do momento que você estabelece para as pessoas que você tem contatos, que você tem caminhos, que você tem... Eu queria entrevistar o Barroso, 7, 8 anos atrás. Conversei com um cara, um advogado, e ele falou, deixa comigo. Lá há pouco tempo estava eu lá em Brasília, sentado com o Barroso, falando sobre educação, que ele ama falar de educação. Ama falar de educação, tem livros editados sobre educação, né? Sem preocupar do processo. Até porque o advogado, o juiz, o promotor, por lei, ele não pode falar daquilo que ele está metido. Então, eu acho que você ter o network, você ter o relacionamento, você, quando chega para o cara que trouxe aqui um problema tributário para você, gigante, você vai estudar, você vai ler, você vai ver a papelada, você vai estabelecer uma linha, eu sei lá, se eu estiver falando bobagem, vocês me corrigem. Não, tá tudo certo. E tá, babá. Quando você for conversar com o cliente, você vai falar, olha, eu estive com o juiz do processo. Que é comum. Um advogado despacha com o juiz, ou nós estamos falando de privilégio? Não. Nós não estamos falando de privilégio. Mas é uma obrigação. A pergunta é, como é que o cara vai perceber o seu cliente que através do seu network você teve uma conversa com o juiz? Ele vai se sentir mais seguro? Com certeza. Ele vai se... Olha, esse cara está interessado. Está cuidando do meu caso. Pois é, ele está indo atrás com o colega dele, com o juiz, com o promotor, enfim. Ele está indo atrás. O networking dele, esse cara é bom, esse cara é grande, esse cara é gigante, esse cara pode fazer alguma coisa para a gente. E tem como você demonstrar esse network. Agora, claro que tem gente que fala, sou amigo da Polícia Federal, sou amigo do ministro da Educação, sou amigo, e não é nada. Não é nada. Chega no lugar nenhum. E lógico que tem esse falastrão, tem ele sim no mercado, mas o trabalho de vocês com o network é importantíssimo. Sim. Agora, ele é tênue também, porque você vai fazer o seu relacionamento na festa do condomínio, e vai continuar contando, vai contar caso que você está trabalhando, cita nome. Exato. Você, desculpa. Então, você ter o comportamento adequado, reservado, sabendo o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, eu recomendo isso para todos os advogados. E o dono da empresa lá, que é seu vizinho de condomínio, que você tem até intenção de um dia advogar para ele, no sábado à tarde ele não está afim. Ele foi lá, às vezes, só fazer um churrasco. Ele não quer esse assédio seu sobre uma situação dele. Muitas vezes ele não quer. Deixa eu fazer um comparativo. Você tem um amigo que é médico, ele foi lá na sua casa para um churrasco, de repente ele vai no banheiro e você vai atrás dele, escuta, eu tô com um problema aqui no ouvido, tomando uma cerveja, ou você fazendo um desce churrasco. com 5 envelopes de exame para ele. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha, né? Entendeu? Eu acho que a gente pode fazer essa Mas olha relação. só, eu vou aproveitar esse discurso até para fazer uma análise inversa agora, dos cuidados de novo. O seu amigo está lá na sua casa, ou está no salão de festa do condomínio, está lá no clube, talvez ele não queira ouvir, mas cometa um deslize e você verá se um dia ele vai te procurar. Deixa ele ouvir você comentando na festa ali. Na festa sobre um caso de alguém, identificando uma pessoa. Deixa ele enxergar em você uma postura que mostre desequilíbrio. Ele vai falar, Se ele tiver, semana que vem ele está no churrasco contando o meu processo. Se ele tiver um problema, não é você que ele vai procurar. Exatamente. Então, assim, de novo, o cuidado com a imagem, o cuidado com a sua reputação, porque ela não serve para o dia seguinte, para a semana seguinte, ela serve para 20 anos. Eu repito o que nós falamos no começo, Rodrigo. Se você e sua empresa tem uma boa reputação, a chance de você sobreviver ao primeiro perrengue, ao segundo, ao 10º que a gente tem, é muito boa. Você sabe, Ed, e assim eu vou usar, eu já contei para o Evandro essa história, já contei aqui no escritório.
Não parece, mas eu fui jogador de basquete. Conheci minha esposa jogando basquete e tal. E eu saí de casa muito cedo, com 15 anos, para jogar em alguns times. E uma das maiores honrarias que eu recebi até hoje na minha vida profissional foi quando um diretor do clube que eu joguei aos meus 15 anos, ele veio me procurar com um problema. Ele tinha tomado um auto de infração gigantesco, ele era de Jales, ele veio até aqui em Ribeirão. Aí conversa vai, conversa vem, ele falou, sabe por que eu vim te procurar? Falei, não. Ele falou, então, você era tão responsável com 15 anos, porque você morava sozinho, e eu fui um dos poucos alunos que tive todas as minhas notas. Era um clube que era muito rígido com as notas da escola, tanto que alguns amigos não foram disputar as finais porque não tinham nota condizente. E ele falou, quando eu soube que você era advogado, que você estava num grande escritório, como esse aqui eu não pensei duas vezes. Posso traduzir? Então, olha só, tudo que você vai fazer na sua vida, seja dentro de um jogo de futebol, seja numa festa, seja numa balada, para quem é novo e está indo, assim, pense nas suas atitudes. Estão vendo? Então eu vou traduzir o que você falou. Até esse seu conhecido de Jales vir até aqui. Ou seja, o que você tinha feito de propósito para ser percebido dessa maneira? Nada. Você agiu como seu caráter cidadão, mandava. caráter, ética, moral, costumes, religião, enfim. E assim, o relacionamento de um ano e meio. Você não fez nada, Rodrigo. Exato. Você foi percebido. Perfeito. Então, quando eu olho um escritório generalista como esse, eu vejo assim, a assessoria de imprensa faz muito bem, que aliás eu quero deixar claro de novo que eu não faço assessoria de imprensa. Eu quero deixar claro assim, assessoria de imprensa. Hoje nós estamos com o caso do escândalo do INSS. Então você tem uma equipe aqui focada no INSS. A assessoria de imprensa vai criar um conteúdo sobre o INSS, claro que tem que ser um conteúdo importante, interessante, e tal, assinado pelo advogado tal ou pelos advogados tal do escritório Brasil, Salomão e Matos. Amanhã tivemos uma queimada no canavial aqui do lado. Vamos preparar uma matéria focada do quantidade de CO2, quantidade responsabilidade, do que foi, etc. Aonde a pessoa pode ser responsabilizada, aonde ela incorre, quais os artigos. Assinado pelo Dr. Evandro Grilli, do escritório Brasil, Salomão e Matos. Quer dizer, você está fazendo uma propaganda generalista, com responsabilidade, com conteúdo, que não há ordem dos advogados que vai contestar você. Sim. É informativo, é conhecimento, é cultura. Isso hoje está até externado em normas. Ponto. Autorização. É isso que vocês têm. É o que há de melhor para o escritório de vocês, é externar o que vocês têm de melhor que a qualidade de vocês. Muito bom, meu amigo. Bom, né? Chegamos ao fim, né? Deixo com você para fazer o encerramento. Edmo, queria te agradecer. Muitíssimo obrigado pelas palavras aí, pelo tempo de vir aqui discutir conosco e espero que a gente tenha outras oportunidades de levar esse tema aqui para dentro do nosso escritório. Vamos conversar sobre isso. Edmo, muito obrigado. Né? De fato, um aprendizado. Né? Falamos aqui de comunicação, reputação. Fica aqui a indicação do livro do Edmo. Vale a pena conferir. Inclusive, se você quiser comprar o QR Code aí lá para o site, está aparecendo aí na tela. Fica o convite, né, para que possamos discutir de uma forma tão descontraída, produtiva, outros temas que eventualmente você queira nos brindar. Então, assim, a gente já encerra fazendo um convite para que você volte tantas vezes, né, e que possamos manter esse relacionamento tão produtivo e longevo, como você citou aqui, com o Brasil, com o Marcelo e com todos os integrantes aqui. Que eu vou repetir, faço questão de repetir. Quer dizer, a minha admiração por vocês não é diferente da admiração do público, de uma maneira geral, pelo conceito de vocês. Né? Outro dia desse eu encontrei o Evandro num cliente super conceituado, recíproco cliente, e que, poxa, se o Evandro está lá,
o cliente é bom, o Evandro é bom e eu também, porque eu estava lá junto. Eu também estou no rolo desse pacote. E o cliente é bom. E o cliente é bom. Então, a minha admiração é gigante, o Henrique, todo mundo, o Daniel, do escritório, que a gente tem amizade, tem conhecimento, enfim. E, especialmente, essa homenagem que eu preciso sempre deixar, eu falo isso para minha mulher, falo para todo mundo. Dr. Brasil, no lançamento do livro em abril, ele saiu daquela condição que ele já estava, enfim, e botou o terno dele, foi lá. É impressionante. Virou para mim e falou assim, olha, você me faça um que eu vou mandar para o Marcelo no hospital em São Paulo. E eu fiz o do Marcelo. Sim. E me lembro que não sei se eu posso falar isso, está meio triste, vontade, no final, era para terminar para cima. Não. E eu falei para ele no velório do Marcelo. Eu falei, doutor Brasil, o Marcelo chegou a ler meu livro? Ele falou, não deu tempo. Hoje. Você tem uma noção. Ele vai assistir o podcast. Vai assistir o podcast. Então, é uma honra muito grande. Vocês são exemplos de pessoas, de homens, de seres humanos e de profissionais, e que eu faço muito o gosto e tenho orgulho de poder conviver com vocês. Então é uma honra, disse o Evandro, estar aqui participando desse podcast não é uma obrigação, é uma honra. Obrigado. Bom, com essas palavras a gente encerra mais um Pod Brasil, né? O podcast do escritório Brasil Salomão. Temos certeza absoluta que vocês gostaram desse episódio. Se você tem alguma dica, alguma sugestão, críticas também são sempre bem-vindas. Mande a sua mensagem para podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até a próxima.